Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de História, nossa aula de número 41. E a gente vai começar a usar o nosso livro 8. Então, peguem o livro 8 de vocês, abram nas primeiras atividades de História, que são as atividades 41 e 42, e acompanhem os slides. E o tema da nossa aula é de onde vieram os imigrantes, né? De onde vieram as pessoas que fizeram parte da construção da nossa cultura e da nossa identidade, né? De que países essas pessoas que construíram a identidade cultural do brasileiro vieram. Vamos ver? Inicialmente, os primeiros, né, colonizadores foram os portugueses, em 1530, né? 1500 eles chegaram, em 1530 eles passaram a colonizar, a habitar e dominar os territórios. E logo depois, são os portugueses, logo depois os holandeses e os franceses também vieram interessados nas riquezas do nosso país. Nesse mesmo período, a gente tem também aí a migração forçada dos africanos, que foram feitos escravos e trazidos para trabalhar no Brasil. Uma migração forçada, porém importante para a construção tanto da cultura quanto da economia, né? E na época, os africanos eles representavam a maior força de trabalho, a principal força de trabalho do Brasil, através das agriculturas, né, da plantação, da produção de açúcar e da mineração. Ok? Bom, esses africanos escravizados, eles tinham condições de vida precárias, eram submetidos a vários castigos, né? Diz aqui no livro de vocês, e de estratégia de aculturação. O que é isso? Os europeus que aqui estavam, eles não queriam que eles disseminassem, né, praticassem a sua cultura aqui, né? Eles queriam torná-los, ensiná-los a cultura europeia, né? Então, muitos nomes foram mudados para nomes de origem europeia. Lembrando aí que a África ela é um continente, né, caracterizado pela diversidade de povos e culturas, e ao falarmos em africanos escravizados, devemos ter em mente que pessoas de várias culturas foram trazidas para o Brasil, entre eles bantus, nagôs, sudaneses, benguelas e alçais. Alguns povos que vieram para cá, que foram trazidos nesse período da escravidão que durou da colonização brasileira ao período imperial. E aí o livro traz um trechinho, vamos dar uma lida nesse trecho que o livro traz sobre a imigração no Brasil. Durante o período colonial, a coroa portuguesa incentivava a imigração, oferecendo viagem gratuita, gado, cavalo, armas, ferramentas, alimentos e terras para milhares de portugueses, para que eles viessem, né, para cá. Outro fluxo migratório que se iniciou no período colonial foi a migração forçada dos negros africanos para servirem de mão de obra escrava para o desenvolvimento da economia da colônia. Estima-se que 5,5 milhões de negros saíram da África para serem escravizados no Brasil. Desses 4,8 milhões chegaram vivos. Desses 5,5 milhões, 4,8 milhões chegaram vivos em nosso país. Então, olha quantos milhões aí, né? Não chegou a 1 milhão não de pessoas, mas quase 1 milhão de pessoas mortas, né? Africanos. Bom, esse texto foi tirado do Escola Kids, tá? O site está aqui se vocês quiserem acessar depois. Bom, apesar de muitos portugueses, né, franceses, holandeses, principalmente portugueses, terem vindo
para o Brasil durante a colonização. Foi a partir da metade do século XIX é que o fluxo ficou maior, é que o Brasil começou a receber uma quantidade maior de imigrantes entre os anos de 1850 e 1930, já após aí já no período imperial, já avançado, né? Principalmente os italianos, por exemplo, né? Imigrantes de diferentes nacionalidades começaram a vir para o país em busca de melhores condições de vida, né? Entre eles, como eu já falei, os italianos. Então a gente tem aqui, ó, embarque de imigrantes suíços, ó, da Suíça também, no Porto de Gênova, na Itália, com destino ao Brasil em 1898. Embarque de italianos para o Brasil. Então eles começaram, primeiramente, a ocupar o sul do Brasil, como diz aí no livro de vocês, na página 140. Os estrangeiros, primeiramente, vieram para ocupar o sul. E algumas das terras dessas regiões foram dadas, oferecidas pelo governo brasileiro para que esses italianos, para que esses estrangeiros pudessem se estabelecer. Aqui a gente já vê uma foto de uma família alemã. Depois, a partir da década de 1870, os colonos começaram a chegar para trabalhar em plantações de café, ó, nas plantações de café, com o objetivo de substituir gradativamente a mão de obra escrava, né? Porque estava próximo de ocorrer a libertação, né? Em 1888, acontece a abolição dos escravos e o governo brasileiro priorizou a vinda dos imigrantes europeus para trabalhar nessas fazendas. Tá? Falando em fazendas no sul, em imigrante no sul, até hoje ainda existem lá os colonos, existem os colonos no sul, no Rio, quem já teve a oportunidade de visitar Rio Grande do Sul, é um país onde tem muitos colonos e você tem a oportunidade, eles fazem até visitas turísticas, de visitar a fazenda, de conhecer a história. Tem muita gente ali que faz parte da história do Brasil, pessoas até famosas. Quem puder ir no Rio Grande do Sul, é uma dica, tá? Fica dica, que conta muito da nossa história. Então, olha, entre os imigrantes, mais de 70 nacionalidades. Olha o que diz aqui, ó. Entre os imigrantes que chegaram estavam italianos, espanhóis, suíços, poloneses, eslavos, alemães, russos e, a partir de 1908, os japoneses. Tá? A partir de 1908, os japoneses. Ao todo, mais de 70 nacionalidades. E o governo brasileiro, com a intenção de atrair esses imigrantes, eles incentivavam, realizando propagandas no país, providenciando alojamentos, financiando as passagens de navio e o transporte até os novos postos de trabalho. O percurso não era fácil, pois os imigrantes acabavam tendo de vender seus pertences, deixar familiares para trás e enfrentar uma longa viagem. Vamos ler agora aqui sobre essas famílias. Curiosidade: as famílias imigrantes que vieram ao Brasil podiam ser nucleares ou não nucleares. As nucleares eram formadas por pai, mãe ou um dos dois com os filhos. E as não nucleares por vários membros da família, como tios, primos, cunhados, sobrinhos. Essa aqui, por exemplo, a gente pode dizer que é uma família nuclear. A gente vê aqui mãe, pai e filhos, certo? E se esses imigrantes japoneses formarem, né, ou formavam uma família, não sei, a gente pode dizer que é uma família não nuclear. Porém, eu estou achando que não. Porém, eu estou achando que são imigrantes aleatórios, assim, que de repente nem se conheciam. Né? Pessoas que nem se conheciam. Tá? A imigração foi significativa no Brasil e deixou marcas. Ó, vamos ver um pouquinho da herança cultural dessa imigração tão rica, né, de cultura no Brasil, com tanta gente de vários
lugares, como alimentação, arquitetura, as celebrações e outros hábitos e costumes, tá? Então, aqui a pizza, letra A. Pizza e massas, em geral, são alimentos que se tornaram comuns no Brasil, herança dos imigrantes italianos. B. Construção com arquitetura alemã, no município de Joinville, no estado de Santa Catarina. Tem bastante lá, tá? Bastante construções com esse perfil. E a gente viu também que tem, né, as construções, na verdade, no início, na época da colonização imperial também, a família real se preocupou em trazer esses traços culturais aí nessas construções, traços da Europa, europeus. Então, agora vocês vão ficar com a atividade pós-videoaula, que será a releitura desses textos, tá? Tudo que a tia Georgia foi falando aqui, agora vocês vão dar aquela relida nos textos que a tia Georgia só passou por eles, só passeou. Agora vocês vão ler minuciosamente, porque pode ter ficado, né, se perdido alguma informação, ok? Um beijo. Na próxima videoaula a gente vai fazer as atividades desse conteúdo, ok? Um beijo e até a próxima videoaula.